Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Mais um indicador importante da nossa economia que saiu hoje referente à inflação, não é, Juliana? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Bom dia aí para o Edu, para o Pedro, para você ouvinte. Pois é, a gente tem aqui, todo mês eu venho aqui, o número está surpreendendo para cima. A inflação que o IBGE divulgou hoje, que é a inflação que pega os últimos 30 dias até o dia 15 de novembro, mais ou menos. Então, a inflação cheia, né, que é o IPCA, pega o mês completo. Essa inflação, que é uma prévia, pega do dia 15 do mês anterior, de outubro, até o dia 15 agora de novembro. Então, ela vai mostrando a tendência que é de alta de 1,17%, é acima da expectativa. Se você imaginar que uma inflação de 1% num único mês, outubro já também foi acima de 1%, 1,20%, é muita inflação para um mês só. Nos últimos 12 meses, 10,73% de inflação. Então, imagina, você deve ter uma inflação agora em 2021 fechando acima dos 10%. É muita coisa. Quando a gente compara com o resto do mundo, ninguém, praticamente, a Argentina, a gente está no top 3 ali, das piores inflações do mundo. Porque o mundo todo está vivendo uma pressão inflacionária. A gente tem alta do petróleo, então encarece aqui combustível para a gente, encarece para todo mundo. A gente tem valorização de outros preços internacionais, está faltando peça, o frete está muito caro. A indústria aqui brasileira está sofrendo com muita falta de peça, né? A indústria automotiva, a indústria química, até fertilizante. A gente tem risco aí de não receber na quantidade necessária. Agora, quando a gente olha a nossa inflação, é muito pior. E por quê? A gente teve problemas que são incontroláveis, que são os problemas climáticos. A gente teve uma seca histórica, a gente teve geada no meio do ano que afetou muito o café, afetou muito a plantação de cana também. Então, etanol, se você precisa também usar etanol, você vê que está caríssimo. Mas, quando você olha a questão do dólar, por exemplo, você vê que o nosso dólar subiu mais que qualquer outra moeda de país emergente. Isso é risco. A gente tem um risco muito alto no Brasil. O dólar está em R$ 5,60, centavos mais ou menos, aí era para estar em torno de R$ 4,50, R$ 4,60 pela previsão dos economistas. E está muito caro o dólar aqui no Brasil porque a gente está vendo uma irresponsabilidade enorme com as contas públicas. E principalmente começou ali com a PEC dos precatórios, que ainda não passou, para criar o Auxílio Brasil. Eles resolveram fazer um calote para ajudar os pobres. No final das contas, a Câmara tentou ajudar mais a si própria do que os pobres, né, tentando alargar o orçamento. Passou uma mensagem de responsabilidade fiscal de novo, ao mexer na regra mais importante, que é olhada pelos investidores, que é o teto de gasto, e rompeu ali, mudou a regra para poder gastar mais, não com os pobres somente, mas principalmente com interesses eleitorais. E agora, por último, hoje vai ser votado o Auxílio Brasil, né, a medida provisória. A proposta do relator da PEC dos precatórios, o senador Fernando Bezerra, era tornar o Auxílio Brasil de R$ 400 permanente. Mas agora eles estão querendo aumentar essa despesa, que é fundamental, de novo, né? O pobre tem que ser o foco do recurso público, mas eles estão querendo ferir a lei de responsabilidade fiscal ao dizer que não precisa ter receita para sustentar a despesa. Então, assim, são 3 punhaladas na questão da responsabilidade fiscal. Isso afeta a nossa vida, encarece dólar, afeta a inflação, aumenta custo de crédito, juro e joga a economia para baixo. Ô Juliana, eu estava vendo na capa do Valor Econômico de hoje, né, que tem um levantamento interessante falando sobre o modelo híbrido de trabalho que está se configurando como uma tendência nesse retorno que nós estamos alcançando com os números favoráveis da pandemia, né, a vacinação em massa, né? E o modelo híbrido ele tem se tornado uma tendência nas grandes empresas do país. O levantamento foi feito com 18 grandes companhias, com as informações dos próprios setores de recursos humanos, o famoso RH. E em 12 delas implementaram, Eduardo, o regime híbrido de trabalho, 2 ou 3 dias por semana e o restante em casa. O que o RH dessas grandes empresas, e aí nós estamos falando da Siemens, da Braskem, da Adidas, bom, outras grandes empresas do país, está constatando é o seguinte,
essa história de que o funcionário em casa não produz não é uma verdade absoluta. E às vezes Pelo o contrário, funcionário até, né? Exatamente isso. O funcionário produz mais em casa do que no ambiente de trabalho. Ele não perde aquele tempo da locomoção, né? Ele está ali junto da sua família, a produtividade é muito grande. Isso veio para ficar, né? Não só pela qualidade de Eu não vida, pela acreditava, produtividade, né? Eu não acreditava que isso ia ficar, não. Mas até pela redução de custo, né? Eu conheço muita empresa grande que fechou aqueles escritórios imensos, né? Aqueles andares inteiros, e as pessoas vão continuar em casa e vão se reunir uma vez por semana para fazer uma reunião, né, de equipe. Não tem necessidade mais de ir todos os dias. As pessoas perceberam isso. Agora, você sabe que tem uma preocupação no turismo, né? Que o turismo de negócio está engatinhando. Entrevistei a Chia Kwaok, que é presidente da rede Blue Tree, e ela disse que o turismo de lazer está voltando com força, mas o de turismo, que ela diz que é o que é mais forte, né? Porque sustenta mais, sim. Né, o turismo é mais no constante, país. né? Diz que está engatinhando ainda. E ela É que muitas empresas também não liberaram os funcionários ainda para a participação de eventos, não é, Juliana? Sim, então isso aí pesa contra também. É verdade. Esses grandes eventos, as feiras, né? Agora é que está voltando, né? Então, vamos acompanhar aí essas informações positivas, né, Thaís, no meio dessa inflação alta toda. Juliana Rosa, sempre falando de economia nesse horário aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ju. Beijão, obrigada.